Olá, turma, tudo bem com vocês? Como prometido, a gente vai deixar gravada a aula sobre poliedros, tá? É um assunto interessante, um assunto que o Enem tem abordado, por isso que a gente não deixou de fora, a gente não podia deixar de fora a parte de poliedros, certo? Então aproveita bem, assiste direitinho, anota todas as informações, tá? Tenta fazer as figuras. Eu sei que tem algumas figuras que não são tão fáceis de você montar, principalmente 3D, né, para a gente montar uma figura com muitas faces, muitas arestas, mas tenta enxergar os cortes que vão ser feitos em algumas figuras, tá legal? Vamos acompanhar comigo? Vamos lá? Eu vou apresentar para vocês aqui o nosso material de poliedros, tá legal? Beleza? Acompanha comigo, gente. Acompanha comigo. Aqui é o seguinte: o que é um poliedro? É importante que a gente conheça a definição, sabe? O que significa um poliedro, tá? Então, olha só, gente. Vou dizer que o poliedro, como você está vendo aí na definição, né? É uma reunião de um conjunto finito de polígonos. Eles vão ser chamados de faces do poliedro. Bem, essa definição ela não está tão precisa, certo? Eu precisaria de algumas informações adicionais para que essa definição ficasse perfeita. Tá? Mas a gente está tendo apenas noções do que é um poliedro. Então, você imagina uma superfície sendo montada a partir de polígonos, certo? Então, se todas as faces forem polígonos e tiver algumas exigências, por exemplo, cada aresta pertence a exatamente duas faces. Isso é uma das exigências para que um sólido desse seja um poliedro, certo? Então, a gente vai ter aí, nesse caso, a definição do poliedro, aqui no caso, como uma noção, tá? Não estou fazendo a definição formal dele, não, só uma noção de como é. Nesse caso aqui dessa figura, nós temos as faces. Se você observar comigo, ó, nós temos faces triangulares nesse poliedro. São 4 faces triangulares e uma face quadrangular. Uma face que tem 4 lados. Esse poliedro tem 5 faces no total. Cada segmento, que é a interseção de duas faces, a gente chama de aresta, certo? E cada pontinho, que é a interseção de 3 ou mais arestas, nós chamamos de vértices. Tudo bem? 3 ou mais arestas nós chamamos de vértices. O ângulo entre essas arestas, né, é chamado de ângulo poliédrico, porque aí você vai ter ângulos entre faces. E nesse caso nós temos 3 faces, gerando 3 ângulos. Tudo bem? Olha só, gente, os poliedros eles podem ser divididos, eles podem ser classificados em 2 tipos. Nós temos o poliedro convexo e o poliedro côncavo. Eu queria que você imaginasse como se eu pudesse dar um tiro de laser no poliedro. Se ele furar exatamente 2 faces, nós estaremos diante de um poliedro convexo. Se ele, para entrar e sair definitivamente, precisar furar mais de 2 faces, como no caso dessa figura aqui, nós estaremos diante de um poliedro côncavo. É preciso saber a definição dessas 2 figuras, exatamente porque tem muitos resultados que só valem para poliedros convexos. Tá? Não temos resultados para poliedros côncavos, só para poliedros convexos. Tá? Para poliedros côncavos, os resultados às vezes valem, às vezes não valem, não tem uma regularidade. Tudo bem? Certinho? Ok. O poliedro convexo, então, quando você tem uma secante seria uma reta que intercepta em 2 faces distintas, certo? Ela possui exatamente 2 pontos em comum com o poliedro. Beleza? Certinho, gente. Olha só essa figura. A figura mais fácil de ser montada. A figura que a gente aprende, inclusive, quando é pequenininho, a desenhar. A gente chama isso aí de cubo, né? Se as arestas tiverem as mesmas medidas, se as faces forem quadradas e os ângulos entre as faces forem 90 graus. A gente pode chamar isso de hexaedro. Hexa
de 6 iedro de face, 6 faces, todas quadrangulares, ó. 6 faces, todas quadrangulares. Esse poliedro também pode ser chamado de paralelepípedo. Essas linhas pontilhadas, essas arestas pontilhadas, é porque estão por trás da figura, como a gente já está acostumado. Essa figura, por exemplo, do jeito que você está vendo aí, ela tem quantas faces quadrangulares? 6 faces quadrangulares, perfeito. Vamos contabilizar quantas arestas e quantos vértices? Professor, isso é perguntado nas questões? É uma das coisas mais perguntadas nos problemas. Quantas arestas, quantos vértices tem um determinado poliedro? Tá legal? Então, olha só. Para eu contabilizar as arestas, vê o meu raciocínio. Eu sei que esse poliedro tem 6 faces com 4 lados. Então, eu pensaria em fazer 6 vezes 4. Dá 24. Sendo que cada aresta dessa vale para exatamente 2 faces. Então, essa minha contagem, cada aresta foi contada 2 vezes. Aí qual é a ideia? Faz essa continha, 6 vezes 4, e corrige dividindo por 2. Quando eu divido por 2, ô Cícero, sempre vai dividir por 2? Sempre vai dividir por 2, porque cada aresta vai ser contada 2 vezes, certo? Então, a gente vai contar os 6 arestas, cada uma com 4 lados. 6 vezes 4, 24, por 2, 12 arestas. Se você contar, ó, tem 4 em cima, 4 embaixo e 4 na lateral. Exatamente 12 arestas. E quantos vértices? Dá para a gente contar os vértices olhando, não dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma coisa que você pode notar é que de cada vértice partem 3 arestas. Não é verdade? De cada vértice partem 3 arestas. Eu posso fazer essa continha. Isso aqui é um vértice. Não são 6 vezes 4 dividido por 3. Por que dividido por 3, professor? Porque a cada 3 arestas eu tenho um vértice. Olha a ideia. A cada 3 arestas eu tenho um vértice. Quando eu fizer a divisão 24 por 3, dá exatamente 8. Tá? Mas a gente vai ter uma expressão um pouco mais poderosa para calcular a quantidade de vértices daqui a pouquinho. Tá legal? Eu vou fazer uma modificação nessa figura, gente. Vou fazer um corte nela. É comum demais as questões trazerem cortes nas figuras espaciais para a gente visualizar como é que esse corte vai gerar modificações na figura. Que tipo de face será montado. Eu vou cortar essa figura. Cortei. Dá para ver que cortou? Quando eu fizer esse corte aqui, ó, vai gerar uma face triangular. Sabe por quê? Porque nesse vértice tem 3 arestas se cruzando, concorrendo nele. Certo? Pronto, cortei. De novo, viu? Estava assim. Passei o plano e tirei esse pedacinho desse sólido, gerando essa face triangular. Mudou muita coisa no meu poliedro. Eu não tenho só faces quadrangulares agora, eu tenho uma face triangular, eu tenho 3 faces afetadas, a face da frente, a face da esquerda e a face de cima. Elas deixaram de ter 4 arestas e passaram a ter 5 arestas. Foi, 5 arestas. Tem como a gente contabilizar a quantidade de vértices, faces e arestas com essa modificação? Tem sim, basta você saber a natureza de cada face, certo? Por exemplo, eu tenho aí uma face triangular, eu tenho 3 faces quadrangulares, que foram as que não foram mexidas, a da direita, a de baixo, certo? E a de trás, essa aqui, ó, não foi mexida. E 3 pentágonos deixaram de ter 4 arestas para ter 5 arestas. Se você conhece a natureza desse poliedro, basta você fazer o seguinte, para encontrar, por exemplo, a quantidade de faces, é só somar. 1 mais 3 mais 3, 7 faces. Para encontrar a quantidade de arestas, eu tenho uma face que tem 3 lados, está aqui, ó, 1 vezes 3. 3 faces que tem 4 lados, 3 vezes 4. E 3 faces que tem 5 lados, 3 vezes 5. Lembra que eu corrijo isso dividindo por 2, porque cada aresta vale para 2 faces distintas? Então, eu divido por 2, um total de 15 arestas. De fato, se você contabilizar aqui, você tem 15 arestas. As 12 que você tinha, com mais essas 3 novas que surgiram, tá?
E o número de vértices? Se você contabilizar aqui, ó, eu tinha 8 vértices, aí esse vértice antigo aqui, ele deixou de existir e passou a ser 3 vértices novos, certo? Ou seja, aumentaram 2 apenas, de 8 para 10. Daqui a pouquinho nós temos uma expressão fantástica, muito show, para poder encontrar a quantidade de vértices de um poliedro. E que situação é essa? Que fórmula é essa? É uma relação chamada relação de Euler-Poincaré. A relação de Euler-Poincaré, gente, olha que coisa linda. V mais F menos A é igual a 2. Tem muitos autores que gostam de escrever assim também. V mais F igual a A mais 2. E a gente lembra com a frasezinha: vamos fazer amizades, nós dois? Vamos fazer amizades, nós dois? É desse jeito. Se alguém aprende outra frase, foi comigo não, viu? Vamos fazer amizades, nós dois? Olha aí, ó. Vamos fazer amizade, nós dois. É relação entre vértices, faces e arestas. Só que essa relação só vale para o poliedro convexo, tá? Vamos fazer amizade, nós dois? Eu queria chamar você para a gente fazer nosso primeiro probleminha. Vem comigo? Olha só, o número de vértices de um poliedro convexo possui 12 faces triangulares, certo? Então, quantos vértices esse poliedro convexo que possui 12 faces triangulares tem? Só tem faces triangulares, Cícero. Ele falou outras faces, só falou triangulares. Então, só tem triangulares, tá? Tem 12 faces triangulares. Cada triângulo, 3 lados. Eu tenho um número de faces F. O número de arestas, cada uma das 12 faces tem 3 arestas. 12 vezes 3. Cícero, nas arestas, sempre corrige dividindo por 2. Sempre corrige dividindo por 2. 36 por 2, 18 arestas. Ô, professor, eu consigo falar disso tudo sem desenhar a figura? A vantagem desse método de você multiplicar o número de faces pela quantidade de arestas que ela tem e depois dividir por 2 é que fornece a possibilidade da gente encontrar essas informações sem precisar do desenho. E agora, relação de Euler-Poincaré. Poincaré, né? Tem muita gente que fala a pronúncia correta é essa. Vamos fazer amizade, nós dois? V mais F igual a A mais 2. Número de vértices é o que eu quero, número de faces 12, número de arestas 18. É só substituir, gente. 18 mais 12 é o pintor dá 20. 20 menos 12, 8 vértices. 8 vértices, letra B de bola. Somente, meu povo, só isso, só isso. Bora fazer uma segunda? Um poliedro convexo, ou seja, eu estou autorizado a usar a relação de Euler-Poincaré, certo? Eu vou chamar Poincaré. Cresci lá no Ceará chamando Poincaré, então vamos continuar chamando Poincaré. É formado por 80 faces triangulares e 12 pentagonais. O número de vértices galera, a mesma coisinha. São 80 triângulos e 12 pentágonos, certo? Quantas faces tem essa figura? 80 mais 12, 92. Tudo bem? E quantas arestas? São 80 triângulos e 12 pentágonos. 80 vezes 3, mais 12 vezes 5. Eu corrijo dividindo por 2. Aqui dá um total de 150 arestas. Já pensou se a gente tivesse que desenhar essa figura? Dá certo não, né? 150 arestas. E para achar o número de vértices? Vamos fazer amizade nós dois. Vamos fazer amizade nós dois? Bora, simbora. Número de vértices é o que eu quero. Faces 80, 80 não, desculpa, 92, aresta 150, só substituir, ó, face 92, aresta 150. 152 menos 92 dá 60 vértices, pessoal, que está na nossa letra B de bola. Beleza? Compreendido e entendido até aí? Qualquer coisa, pessoal, pode mandar mensagem no grupo, pode mandar mensagem diretamente para mim, professor Valfrida, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Vamos junto. Terceiro problema de hoje, olha só. Uma pedra preciosa, depois de lapidada, assumiu a forma de um poliedro convexo de 8 faces triangulares, 16 faces quadrangulares e uma face octogonal. Isso aí, ó, conhecendo a natureza do poliedro, a gente consegue dizer o número de faces, arestas e, usando a relação de Euler, o número de vértices. Certinho?
Comentam os entendidos que o valor dessa pedra é tal que cada vértice lhe confere $1.000 em valor. Nessas condições, quanto vale essa pedra? Gente, é só achar o número de vértices e multiplicar por 1.000. Tá? Para isso, eu preciso do número total de faces, são 8 triangulares, 16 quadrangulares e uma octogonal. Se você somar 8 com 16, 24, mais 1, 25 faces. Tudo bem? 25 faces. Como encontro o número de arestas? Você já está ligado? São 8 faces triangulares, 8 vezes 3, 16 quadrangulares, 16 vezes 4, uma octogonal, 1 vezes 8. Está aqui nesse meu numeradorzão aqui, ó. Corrijo dividindo por 2. Quanto eu vou ganhar de aresta? 48 arestas, né? Essa continha aqui em cima dá 96 por 2, 48. E agora, vamos fazer amizade nós dois. Vamos fazer amizade nós dois. Ah, eu enjoado de ouvir isso, né? Vértice mais face igual a aresta mais 2. No lugar de faces, 25. No lugar de arestas, 48. Mais 2. Tudo bem? Então, ó, 25, 48. 48 com 2, 50. 50 menos 25 dá 25 vértices. Gente, se são 25 vértices e cada vértice confere $1.000, $25.000. Concorda ou sem corda? Letra E de é o amor. Tá aí, beleza? Certinho, meu povo? Questão número 4. Tem? Oxa, aqui, ó. Trouxe uma para vocês do Enem. Como é que o Enem cobra uma paradinha dessa, hein? Vamos ver? O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal. Em certos, em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro. Olha só, ele inventa uma situação, né? E essa situação está associada a um poliedro. Poliedro com 30 arestas e 20 vértices. O mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção de polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, ou seja, está me dando autorização para usar a relação de Euler-Poincaré, então a quantidade de faces é... Poxa, professor, quer dizer que ele está pedindo só o número de faces, ele deu o número de arestas e vértices, a relação de Euler direto, meu povo. Acredita? Vamos fazer amizade nós dois. Tá aqui. Vamos fazer. O vamos ele deu, né? O vértice, 20. A aresta ele deu 30. Ele quer saber o número de faces. Aí, meu amigo, solta a musiquinha. Fácil, extremamente fácil para você. Eu e todo mundo cantar junto. A, 30, V, 20 e F é o que eu quero. 32 menos 20, 12 faces. Letra B de bola. Letra B de uma boa, de uma excelente prova que a gente vai fazer. Olha só o que o Enem cobrou. Só a relação de Euler, tá vendo? Vamos fazer amizade nós dois? Agora eu vou chamar a atenção de vocês para esse último problema. Ah, já, professor, já, assunto pequenininho, simples, rápido, prático e direto. E que caiu. Esse problema, gente, ele exige que você tenha uma visualização do que vai acontecer quando a figura for cortada. Tá legal? Ele diz o seguinte, um lapidador recebeu de um joalheiro uma encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Está aqui a pirâmide que ele desenhou de cabecinha para baixo. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base, certo? Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S. Está aqui, ó, com esses cortes pequenininhos, parecendo o corte que eu fiz lá naquele cubo no começo. Isso. 4 cortes pequenininhos. Ô Cícero, ele vai cortar aqui no vértice, no ponto O? Vai não. Só nesses 4 cantinhos, certo? Ao longo dos segmentos tracejados, como ilustra a figura 2. Depois de efetuados os cortes, como indicado na figura, o lapidador obteve a partir da pedra maior uma joia poliédrica. Ou seja, a partir do corte, de retirar esses 4 cantos, esse e esse, a gente encontra uma joia poliédrica que tem número de faces, arestas e vértices igual a quanto? Olha só. Gente, vamos pensar comigo direitinho, certo? Raciocínio comigo.
Nós temos aqui uma figura, eu vou só mostrar uma parte cortada dela, só de uma face, certo? Olha só, quando você fizer esse corte aqui no P, se fizer esse corte aqui no Q, você vai ter uma espécie de pentágono, aquele pentágono do Superman, fica assim na frente da blusa dele, sabe como é? Pentágono do Superman tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então significa que essas faces laterais que eram triângulos viraram pentágonos. E essa face de cima, pessoal, tentar fazer os cortes aqui, ó. Essa face de cima, que vai ser cortada aqui, aqui, aqui e aqui, vai gerar essa figura. E essa figura que eu estou pintando aqui, ela tem, sabe quantos lados? Essa figura tem 8 lados, é aquela caixinha de pizza que a gente encontra lá, recebe a pizza lá no fim de semana. São 8 lados. Então, em cima, o que era um polígono de 4 lados, agora é um polígono de 8 lados. Certo? E a gente vai ter 4 faces laterais, 4 pentágonos, vai ter 4 novos triângulos, exatamente esse aqui, ó, dos 4 triângulos gerados, certo? E a face de cima, nós vamos ter quantas faces no total? 4 faces pentagonais, 4 faces, 4 faces triangulares, que são faces novas que foram geradas, e uma face octogonal, certo? Dá um total de 9 faces. Aí ó, já fica entre a letra A e a letra B, não é? Já pensou se a gente consegue o número de arestas? Já dá para marcar, não é verdade? A gente vai encontrar o número de arestas sabendo a natureza de cada face. Vai ficar assim, ó. São 4 pentágonos, 4 vezes 5. 4 triângulos, 4 vezes 3. Um octógono, 1 vezes 8. Corrige dividindo por 2. Total de 20 arestas. Isso. E se eu tenho 20 arestas, já tenho a letra A. Só marcar, tá vendo? Eu ainda posso confirmar que o número de vértices vai dar 13 usando a relação de Euler. Vamos fazer amizade nós dois. Finalizando com essa frase, né? Vai ficar a marca aí da aula, tá? Vamos fazer amizade nós dois. Número de vértices é o que eu quero, número de faces 9, número de arestas 20. Se você colocar aqui 9 e aqui 20, 22 menos 9, 13 vértices, confirmando aí, ó, a nossa letra A de alegria. E acabou! Acabou aqui, meu povo, ó. Acabou, se eu quero doce, né? Encerrando as nossas apresentações de poliedros, certo? Uma aula curtinha, rápida, para você só ficar ligado aí como é que funciona essa parte de poliedros no Enem. Revise, reveja, faça bom proveito. Estamos aqui para lhe ajudar, viu? Abração para vocês. Tchau!